Sobre os vícios, por Giancarlo Salvagni, que sou eu. Bom, muito bem. Nós vamos tratar desse assunto porque ele foi trazido por uma questão, né? Uma pessoa consultou a respeito, é um assunto delicado, então eu resolvi gravar um vídeo. Vamos lá ver. A pergunta que a pessoa fez é a seguinte: tenho lido alguns livros de Joel Goldsmith. Em um deles aborda o alcoolismo como não sendo poder. Pensei que talvez você pudesse esclarecer. Como esse princípio pode libertar a pessoa do vício, já que ela faz isso por prazer e não por medo dos efeitos do álcool? Bom, muito bem. Então, em primeiro lugar, nós vamos definir o que é vício, pelo menos na minha opinião, tá? E baseado nesses autores também. Então, em primeiro lugar, o vício surge, segundo Eckhart Tolle, tá? Normalmente para encobrir a experiência da dor. Nós temos um corpo de dor, que não é um corpo, seria mais um campo, mas ele chama de corpo, de todas as experiências de dor acumuladas da nossa vida. Então, traumas de infância, situações não resolvidas ou mal resolvidas, todas as experiências de dor vão se acumulando. Então, algumas, inclusive, de camadas muito profundas que não acessamos conscientemente com facilidade. Mas aquilo incomoda. Então, o vício vem tentar encobrir a experiência de dor. Essa é uma abordagem possível. A outra abordagem possível vem também do Eckhart Tolle, numa questão um pouco mais complexa. Nós, por não sabermos quem realmente somos, nós procuramos construir uma falsa identidade. Valores, aparências, conceitos, bandeiras, ideologias, nós tentamos construir uma falsa personalidade. Mas, por ser falsa, nós ficamos com uma sensação de insatisfação. E essa insatisfação normalmente vira angústia. Então, na verdade, não sabemos o sentido da vida. Não sabemos o sentido da vida e sentimos dentro de nós um enorme vazio. E então começamos a tentar preencher compulsivamente este vazio com drogas pesadas, com álcool, com comida, com seja lá o que for, com sexo, seja lá o que for. Então nós tentamos preencher esse vazio com prazeres. Porém, esses prazeres são passageiros, são impermanentes, então eles não preenchem coisíssima alguma. Então nós vamos buscando cada vez mais prazeres mais intensos, e cada vez eles satisfazem menos. Na verdade, o que nós queremos é preencher este vazio interior, esse vazio existencial. Acontece que este vazio pertence a Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Esse vazio é infinito e só Deus é infinito. E só Deus vai dar sentido à vida do ser humano. Senão é uma vida sem sentido, né? Entre o bem e o mal, no dualismo, na materialidade, nas nossas guerras, nas nossas crueldades, fome e assim por diante. Bom, muito bem. Então, esse é o mecanismo que leva a pessoa ao vício. Agora, porém, eu não sou exatamente uma pessoa moralista. Então, eu penso que todos têm pequenos vícios. Então, se o vício for administrável e não causar sofrimento, eu acho que a gente não deveria ver essa questão com muito rigor. Uma amiga nossa, companheira de jornada de nossos estudos, disse com muita humildade e perspicácia, ela disse o seguinte: bem, por que eu vou condená-lo? Ele bebe, eu como.
Então, eu acho que eu não estou na condição de condenar ninguém. Eu achei muito perspicaz. Isso mostra que ela compreendeu a natureza psíquica do vício, independente de ser droga pesada, de ser comida, o mecanismo de compulsão, de querer preencher algo e dar sentido a alguma coisa, tá? Então, esse é o problema, tá? Muito bem. Então, eu acho que se o vício é administrável e não causa sofrimento, tudo bem. Agora, será que não causa sofrimento? Eu conheci vários casos, pessoalmente e de perto, né? E nenhum viciado, quase nenhum, praticamente nenhum, reconhece que sofre. Esse é o problema. Então, por exemplo, eu li o livro da vida de Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones. Do começo ao fim do livro, ele fala do vício dele de heroína. O livro inteiro, do começo ao fim. E ele fala como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas não é normal. O próprio relato dele é tenebroso e deprimente, do começo ao fim. Mas ele está tão imerso naquilo que para ele é a coisa mais normal do mundo. E convivendo com as pessoas com problema de droga, é exatamente isso que eu sempre vi. Né? As pessoas vão convivendo e começam a achar que aquilo é normal. No fim do livro ele diz que ele largou o vício, etc. Mas do jeito que ele narra as coisas com um tom de normalidade, eu sinceramente duvido que ele largou. Tá? Então, se o vício não causa sofrimento, eu não vejo problema algum. O grande problema é que a pessoa sofre e não reconhece que sofre. Eis o problema. Tá? Então é assim que eu vejo o vídeo. Porém, a pessoa que me escreveu isso me propôs uma solução. Então, vamos contemplar novamente a pergunta. Como esse princípio pode libertar a pessoa do vício? Não, vou ler do começo. Tenho lido alguns livros do Joel Goldsmith e um deles aborda o alcoolismo como não sendo poder. Pensei que talvez você pudesse esclarecer. Como esse princípio pode libertar a pessoa do vício, já que ela faz isso por prazer e não por medo dos efeitos do álcool? Veja o que eu falei sobre prazer, né? Bom, muito bem. Então, o Goldsmith diz o seguinte, que nós somos aprisionados por coisas que não fazem parte da nossa verdadeira natureza. Nós temos uma natureza divina, na verdade, imagem e semelhança de Deus. E ao viver no mundo na matéria, que o Masaharu Taniguchi chama de mundo fenomênico, nós estamos sujeitos, a mente coletiva, a uma espécie de hipnose. Então nós somos tentados, né, por todo tipo de coisa. Né? E então o viciado em droga seria vítima de um hipnotismo coletivo. Bom, muito bem. E ele diz que essa hipnose, na verdade, é um tentador, não é um poder de fato, porque não é quem nós realmente somos, filhos de Deus, um com Deus, imagem semelhança de Deus. Então, não deveríamos ser afetados por algo que em essência não existe. Se existisse, seria eterno. Bom, eu devo dizer a vocês que eu concordo, o ensinamento dele é bastante claro, mas eu discordo que isso seja aplicável com facilidade. Não é. Não é uma verdade que basta o entendimento intelectual e o problema está resolvido. Não é isso. Né? É um problema longo, complicado, e sempre que eu convivi com esses casos, as pessoas se dispunham a tirar a pessoa dessa vida, e ao contrário, a pessoa é que arrastava a outra para dentro do buraco. Então, não adianta a compreensão meramente intelectual desse princípio. Agora vamos examinar o que é que ele diz. Ele diz que o erro, o pecado, a tentação, a crueldade, a fome, a guerra, o vício, não são poder, porque são impermanentes, são passageiros. Então, o que é poder?
Deus. Qual é o único poder? Deus. Quem é onipotente? Deus. Isso ele fala com clareza. Portanto, acrescento eu que não adianta o mero conhecimento intelectual de que o erro é ilusório, é sonho. Sim, mas para quem está sonhando, o sonho é muito real e não se dissolve assim facilmente. Então, na verdade, reconhecer que o vício, que o erro, o pecado são ilusórios, exige que a pessoa esteja num estado de consciência iluminado para que ela entenda e viva esse princípio, e não mero entendimento intelectual mental. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: o Goldsmith é um curador espiritual. E daí a gente conclui o seguinte: a verdadeira cura espiritual é uma só, única e verdadeira. É uma conversão. Então, se não houver uma conversão, nunca vai haver a dissolução do erro, seja ele qual for. Esse é o problema. Então, é preciso haver uma conversão. Não a conversão à Igreja Católica, à evangélica, nem ao budismo, nem nada. Uma conversão interior, chamada de metanoia. É preciso uma conversão interior. É preciso que Deus assuma o comando da vida, que afinal de contas é dele. Deus é o Deus da vida. Eu estou vivo. A vida de Deus está em mim? Não, porque ela não é uma coisa dentro de mim. Eu sou a vida de Deus. Então, enquanto Deus não assumir a vida que é dele, não tem como botar esse princípio na prática. Porque esse princípio só vai funcionar na prática para o espírito iluminado. Então, nós temos que trilhar o caminho da iluminação. E isso, em outras palavras, como mostra bem o Evangelho, isso é uma conversão. E é engraçado que algumas pessoas que se convertem, as igrejas comuns que tem por aí, né, muitas delas conseguem realmente largar o vício. Tá? Não é uma verdadeira conversão interior, é através de uma igreja, mas em muitos casos funciona. Não deixa de funcionar. E eu acho preferível uma igreja em um culto fanático do que um vício como heroína. Eu acho preferível, afinal de contas. Tá? Mas uma conversão interior, verdadeira, vai dispensar qualquer tipo de submissão, qualquer tipo de vínculo a qualquer tipo de instituição. E aí sim seremos verdadeiramente livres, como é livre o Filho de Deus. Então Jesus no Evangelho diz: eu venci o mundo. Mas ele não venceu o mundo lutando com espada, porque esse mundo é ilusão. Ele venceu o mundo dissolvendo a ilusão, percebendo que este mundo é ilusão. Né? E é este o ponto que nós temos que chegar. A pessoa está falando do vício, temos que dissolver a ilusão. Mas para dissolver a ilusão, nós temos que dizer: eu venci o mundo. Como você vence o mundo? Por conversão, sabendo que eu e o Pai somos uma só consciência. Aí sim, as coisas do mundo não serão poder. Por quê? Porque a minha consciência está ancorada na minha verdadeira natureza, que é Deus onipotente, o único poder. Aí sim as coisas vão funcionar. Então eu vejo que realmente essa coisa do alcoolismo não ser poder só funciona para a mente do iluminado. Ah, é difícil ser iluminado? Claro que é. Leva muitas vidas. Mas se você quer um caminho eficiente, então a primeira coisa que precisa haver é uma conversão. Uma conversão, uma vida que seja voltada para Deus e que tenha Deus como farol interior. E esse Deus é a verdadeira identidade, e não aquela falsa identidade que eu falei no começo, do Tolle, da gente procurar valores, aparências, títulos, né, para saber quem é na vida. Quem eu sou na vida? Eu sou filho de Deus.
né? Feita a imagem e semelhança de Deus. Então, é assim que eu vejo a questão do vício. A única resposta é a conversão, e uma resposta que precisa de muita paciência, muita devoção, muita dedicação, muita fé. Tá? Então, nós com os nossos pequenos vícios, sejamos também tolerantes, generosos e benevolentes conosco mesmos, porque a perfeição ainda está distante, tá? Mas quando começa a se tornar fonte de sofrimento, aí nós sofremos e fazemos os outros à nossa volta sofrerem também. Então aí é um problema, tá? Tudo isso poderia ser evitado se nós tivéssemos uma vida de conversão, de devoção, de dedicação desde sempre. Mas nós levamos muitas e muitas e muitas vidas para chegar a esse ponto. A você que escuta, eu espero então que nós estejamos caminhando nessa direção. Agradeço a sua atenção. Paz para todos.